E estamos aqui, prontos para o nosso próximo estudo. Hoje é dia 10 de maio e nós estamos no capítulo 10 de Salmos. E eu queria te convidar a viajar para uma sala bem bonita. E essa sala bem bonita, imagine que é a sua casa. E nessa casa, nessa sala bem bonita, você se encontra com o seu papai. Não o seu papai da terra, o seu papai do céu. E você tem muitos questionamentos para fazer para ele, porque nós, como humanos, temos muitos questionamentos para falar com o nosso papai. Mas eu acredito que você, assim como eu, tem um grande questionamento, talvez o maior questionamento. Por que as pessoas más prosperam? Por que elas têm sucesso? Elas gritam por aí dizendo que não existe Deus. Elas ignoram a existência do papai. Então nessa sala, agora que eu quero que você se imagine, esse é o cenário que quero convidar a minha irmã. Seja bem-vinda de novo, para juntas compartilharmos da palavra de Deus que nós amamos tanto. E, querida irmã, imagine que estamos na nossa casa. Imagine a idade que você quiser aí. Eu imaginei lá para os 7 anos, que era quando eu me tornei muito questionadora. E aí, então, se eu tinha 7 anos, você tinha 8 anos. E aí, eu queria que você entrasse nesse contexto junto com a gente. E aí, o que você perguntaria pro papai também? Porque o meu maior questionamento é esse. Por que as pessoas más se dão bem? Como assim se dão bem? Fala aí pra gente, minha irmã. Olá, minha irmã! Olá a todos os amigos que estão nos acompanhando neste estudo, nessa devocional incrível. Então, eu tenho 8 anos, estou na sala brincando com todos os meus amigos e eu faço a seguinte pergunta: Ô pai, me explica aí, por que o mal existe se Deus é tão bom? Ah, você perguntaria assim? Essa pergunta foi feita por tanta gente. Sabia que Agostinho perguntou isso? E ele respondeu. E tem tudo a ver com o pecado. Essa pergunta que a gente está colocando em questão, por que o mal existe, por que as pessoas más elas se dão bem, foi feita também por Davi. E aí nós entramos no Salmo 10, que é o nosso Salmo de hoje. Vamos lá? Salmo 10, como já foi dito no áudio anterior, existe uma compreensão que ele é uma sequência do Salmo 9. Lembra dos salmos acrósticos? Com esse entendimento, né, a Igreja, a Bíblia Católica, reconheceu que ele deveria ficar junto. Mas a Septuaginta separou, porque ele viu que havia uma diferença no conteúdo da música. Justamente porque quando chegamos no Salmo 10, a impressão é que a pessoa, Davi, está diante do papai, querendo um esclarecimento pontual. O mesmo esclarecimento que nós sempre desejamos. Nós não conseguimos compreender por que as pessoas que negam a Deus e que são tão maldosas, tão impiedosas, elas conseguem sucesso. Não é um questionamento apenas de Davi, meu ou seu. Ele é um questionamento que sempre existiu. Jeremias teve essa dúvida. Outras pessoas da Bíblia colocaram também essa circunstância diante de Deus. E nesse lugar que nós estamos, por favor, se sinta confortável. Né? Muitas vezes nós achamos que nossas orações elas devem ser ritualísticas, quando na verdade a oração é um relacionamento. O que nós vemos aqui no Salmo 10 é relacionamento. É quando eu me vejo numa situação, ou quando eu vejo situações inexplicáveis, injustas, terríveis, comigo e com as outras pessoas, e eu quero saber, Deus, por favor, o que está acontecendo, por que disso? E o que chama minha atenção é que nesse Salmo, se você observar,
ele descreve com riquezas de detalhe o perfil desse inimigo. Ele descreve para nós, ele consegue olhar nitidamente como uma poesia, como é algo que foi refletido, pontualmente dizer como é essa pessoa. E eu queria falar um pouco dessa pessoa, queria refletir com vocês um pouco dessa pessoa que Davi enxergou como um grande inimigo para ele. E a primeira descrição que nós encontramos é que o inimigo é uma pessoa orgulhosa. Ele expõe o caráter desta pessoa e isso está no versículo bem. Olha bem o que está acontecendo. Davi falando com Deus. Os perversos exploram e maltratam o homem pobre e ainda se orgulham disso. Pessoas que têm prazer em fazer mal. Pessoas que cooperam para fazer mal aos outros. Depois ele fala da arrogância. E se nós olharmos e se lembrarmos de Provérbios, existe algo que Deus abomina. Ele abomina, ele não fica perto, que é da pessoa arrogante. Arrogante e orgulhoso. Então Davi expõe isso, que é um dos nossos grandes questionamentos. E todas as vezes que eu paro para pensar nessas definições que nós fazemos sobre as pessoas, eu faço uma avaliação minha própria, se eu estou sendo isso. Porque Deus abate o soberbo, ele não está perto. E nessa descrição de Davi, mostrando como essa pessoa maldosa, ele fala que essa pessoa se gaba de ser assim, né? Ela se vangloria, ela se autoelogia por ser uma pessoa assim. Então quando chega no versículo 4, o homem pecador cheio de orgulho não procura Deus, nem se interessa por ele. Todos os seus pensamentos se limitam no seguinte: não existe Deus. Logo depois, na entrada da Idade Moderna, houve um grande filósofo que ele disse para todo mundo: Deus morreu. A morte de Deus. E isso causou um grande purpurinho e também uma grande influência na construção da sociedade, da construção filosófica da sociedade, porque as pessoas passaram a acreditar que não existe Deus. Aí quando nós chegamos hoje no século XXI e vemos as influências e a forma como o mundo tem condicionado, talvez você nunca percebeu, mas a televisão é um discipulador das pessoas. As novelas, os filmes é um veículo de transformação social, de mudança de coração, mudança de mente. A internet é a mais avassaladora possível, porque ela deu voz a todas as pessoas, os bons, os maus, os ignorantes. Quantos crimes são cometidos através da internet? Quantas maldades perversas são feitas ali? E então abre-se a porta para esse tipo de influência e as pessoas vivem como se não existisse Deus. Fazem, casam, descasam, tudo o que fazem é como se Deus não existisse. Não existe uma consulta a Deus, não existe um relacionamento. Então Davi está falando com Deus: Deus, eu estou enxergando isso, que é a mesma coisa que nós estamos enxergando. E volta a falar novamente, todas as vezes que nós olharmos para a palavra, ela precisa primeiro passar por nós. É como um filtro que primeiro eu passo por mim. Se sou arrogante, se sou orgulhoso e se sou uma pessoa que mata Deus, que não inclui Deus na sua vida, que não consulta a Deus. Na década de 80, 70, antes que eu nascesse, eu lembro que eu ouvia falar que existiam pessoas que faziam cultos de ações de graças para agradecer ao Senhor por uma geladeira que tinha comprado. Existia tanta gratidão, tanta devoção a Deus, que Deus era colocado em todas as coisas, que Deus era incluído. A morte de Deus, hoje, ela não é falada, mas ela é intelectual, ela é em ações. Então isso precisa ser refletido. Quando Davi descreve essa pessoa, que ele coloca aqui como inimigo, eu enxergo essa pessoa não apenas como um inimigo, mas como um ímpio, como alguém que tem uma influência sobre as pessoas, que tem uma influência sobre a sociedade, que tem uma influência de destruição. E essa destruição hoje ela é sutil, porque ela é filosófica, porque ela é mental.
Porque ela entra na mente das pessoas e muda as programações mentais, as disposições mentais. Hoje nós encontramos uma sociedade hedonista, e o que é isso? Pessoas que só olham para si, pessoas que só se preocupam consigo. Elas vão à casa do Senhor e elas se preocupam com as músicas bonitas que vão cantar, com as músicas bonitas que elas gostam, mas a pergunta é, quando nós estamos na casa do Senhor, quem é adorado ali? Quem é o Deus exaltado e agradecido ali? Então o culto é para Ele, não é para me agradar, não é para agradar as pessoas. Pessoas que vivem como se Deus fosse algo aleatório. Que quando você lembra, eu vou ali falar com Deus. Volto à imagem, a primeira imagem da casa. Cara, essa casa é você. É você. E Deus está sempre disponível, mas muitas vezes nós retiramos Ele da nossa casa, que é a nossa vida. Então quando Davi expõe essa pessoa aqui, que matou Deus, né, na minha Bíblia, na minha tradução está assim, no versículo 4, não existe Deus. Essa pessoa vive como se Deus não existe, mas a descrição desse inimigo ainda continua. Causadores de aflição, é uma pessoa que não faz justiça. Aqui no versículo 5 diz assim: um tipo de gente que consegue sucesso em todas as suas atividades. Para eles, o castigo de Deus não é uma coisa distante e é impossível de acontecer. Além disso, eles desprezam e fazem poucos casos das pessoas. No fundo, seus corações pensam: ninguém será capaz de me destruir. Eu conseguirei escapar de todos os perigos. Lembrei agora de uma pessoa que pensou assim. Hitler pensou assim. Hitler achou que ele nunca seria encurralado, que nunca alguém chegaria para vencer. Ele foi matando, criando projetos de destruição dos judeus. Ele foi a causa da Segunda Guerra Mundial e ele achava que não existia Deus. E na história nós podemos olhar o que aconteceu. Na história de Golias, os filisteus estavam oprimindo os judeus e debochando: vocês não têm Deus, vocês não têm ninguém por vocês. E nós já sabemos o resultado que aconteceu. E isso traz para nós um consolo, que a justiça virá. Que nós não estamos jogados no mundo aleatório, jogados à mercê da sorte. Não, nós temos a quem recorrer. Nós temos o Deus, o nosso Papai Todo-Poderoso, que está na sala, que podemos conversar com Ele. Eu imagino essa conversa, e por isso que eu trouxe a figura infantil, porque quando a gente é criança, a gente tem mais acesso aos pais. Quando nós crescemos, nós ficamos estranhos, e nós não podemos perder isso. Nós precisamos construir esse relacionamento com o nosso Pai. Ele está ali na sala, sempre, sempre. Eu só cheguei a conversar com Ele. Qual o assunto que eu devo conversar com Ele? Qualquer assunto. Qualquer um. É seu Pai. Tem algo te afligindo? Vá à sala. Fale com Ele. Você não precisa de um intermediário. Você não precisa de deixar um recadinho com alguém para entregar para o seu pai. Você pode ir, sentar com Ele, olhar no olho dele, abraçá-lo. Você pode, porque Ele está ali. Jesus nos deu essa oportunidade ao se entregar na cruz do Calvário. Nós podemos falar com Ele. E essa pessoa má descrita aqui, que causa aflições, ela destrói o futuro das pessoas, ela é astuta, ela faz planos ruins. No versículo 8 ao versículo 10, ele expõe o caráter como uma pessoa falsa, como uma pessoa destruidora, que não está nem aí para os problemas dos outros. Tudo isso é contrário ao nosso Deus. Tudo isso. Davi estava angustiado e ele queria expor isso através da sua poesia, através da sua oração, através da sua canção. E nós podemos fazer o mesmo. Hoje nós podemos ir a nessa sala e nós podemos abrir o nosso coração. Nós podemos nos entregar totalmente ao nosso Deus e dizer: isso está me incomodando muito, Deus, isso está doendo muito, me ajuda a resolver isso. Porque a resposta do Senhor, depois da segunda parte deste capítulo, mostra Davi, depois de expor o caráter do inimigo, mostra Davi pedindo uma intervenção. No versículo 12 ao 18, ele suplica. E ele coloca as razões
né, da ação de Deus. E no versículo 16 e 18, ele olha e reconhece: Senhor, Deus eterno, as pessoas adoram outros deuses, elas ficarão fora do reino. Tu, Senhor, conheces os desejos das pessoas humildes. O Senhor socorre essa gente. O Senhor dá aquilo que eles necessitam. O Senhor cuida bem dos órfãos e dos explorados. Mostra o teu amor pelo humilde, para que o homem pecador não possa mais espalhar o medo entre eles. Essa oração foi ouvida, assim como as nossas orações. Não deixe de clamar ao Senhor, de ir até Ele. Não deixe de entrar na sala. Tem uma sala, tem uma cadeira e, principalmente, tem um Pai disponível para falar com você. Que o Senhor te abençoe. Diante de Ti, Senhor, nós entramos em oração, clamando a Tua graça, a Tua misericórdia, que são infinitas sobre nós. Senhor, tira de nós todo o coração arrogante, todo o coração egoísta. Tira de nós, ó Deus, um coração que exclui o Senhor, que exclui a Tua presença e a Sua vontade das nossas decisões. Quantas vezes tomamos decisões e não perguntamos a Ti se é da Tua vontade ou não? Quantas vezes nós tiramos o Senhor do centro para que a nossa vontade seja feita, para que o nosso achismo seja maior? Deus, tenha misericórdia de nós, porque muitas vezes estamos assimilando a influência deste mundo, com a sua tecnologia, com as suas informações, com as suas teses, com as suas filosofias de vida, e deixamos de observar a Tua palavra, o Teu mandamento, os Teus princípios. Esquecemos de colocar o Senhor no centro. Deus, tenha misericórdia. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, porque não queremos matar Deus, meu Deus, matar Deus de nossas vidas. Olha, meu Deus, isso é horrível. Tenha misericórdia. Todos os dias queremos matar Deus de nossas vidas, queremos tomar e fazer por nossa conta, por nossas próprias decisões e vontades. Senhor, não permita. Ajuda-nos, que a Tua graça, Senhor, venha nos alcançar. Que Teu Espírito Santo venha abrir os nossos olhos para o entendimento, onde em nós ainda existe resíduos da filosofia deste mundo, onde coloca o homem acima de tudo, aonde em nós ainda existe o orgulho, a arrogância. Mostra-nos, Espírito Santo, e gera transformação, porque a Tua palavra vem para gerar transformação, para gerar mudança de caráter, de conduta. Em nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai. Obrigada, Deus. Em nome de Jesus. Amém.